E aí, se direito administrativo parece um bicho de 7 cabeças nos seus estudos para concurso, pode relaxar que a gente vai resolver isso agora. Hoje, vamos desvendar os princípios que são, olha, a espinha dorsal da administração pública. E o mais importante, a chave para acertar um monte de questões na sua prova. Essa é a pergunta de R$ 1 milhão, não é verdade? A matéria é gigante, cheia de detalhes. Mas e se existisse um ponto de partida? Um tipo de código para decifrar a lógica por trás de tudo que o Estado faz? Pois é, esse código existe e ele atende pelo nome de LIMP. Grave bem isso. Esse é o macete mestre, o acrônimo que resume os 5 pilares da administração pública que estão lá na Constituição. Dominar o LIMP é o primeiro grande passo para garantir aqueles pontos que fazem toda a diferença. Então, bora mergulhar nisso. Nosso roteiro de hoje é bem direto, tá? A gente vai analisar cada letrinha do LIMP, entender o que ela significa e, claro, como as bancas de concurso gostam de cobrar isso. E no final, a gente fecha com um resumo prático para nunca mais esquecer. Vamos começar? Ok. Antes de sair detalhando cada um, é fundamental entender de onde vem o tal do LIMP. Esses princípios não foram criados do nada, sabe? Eles estão lá bem na abertura do artigo 37 da Constituição Federal. E são eles que mandam em toda a atuação da administração pública. Não importa se é federal, estadual ou municipal. E aqui está ele, o nosso guia. Legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Decorar a sigla é a parte fácil. O verdadeiro segredo para gabaritar as questões é entender, lá no fundo, o que cada um desses conceitos exige de um agente público na prática. Começando pela letra L, a gente tem a legalidade. Esse aqui é talvez o princípio mais básico de um Estado de Direito. É a garantia de que o poder não vai ser usado de qualquer jeito, de forma arbitrária, mas sim de acordo com o que a lei manda. E aqui está o ponto central, a essência da coisa. Para o gestor público, a vontade pessoal dele não vale nada. A única vontade que importa é a que está na lei. Ele não pode inventar moda, criar obrigações ou dar direitos do nada. A atuação dele está totalmente amarrada ao que a legislação determina. Ah, e essa tela aqui, isso é campeão de pegadinha em prova, presta atenção. Enquanto para nós, cidadãos comuns, vale a regra de que tudo que não é proibido é permitido, para a administração a lógica é o contrário. Ela só pode fazer o que a lei expressamente autoriza. Se não tem lei autorizando, a ação é proibida. Simples assim. Vamos em frente agora para o I de impessoalidade. A ideia aqui é bem simples. Garantir que a máquina pública funcione de um jeito neutro, justo, sem ficar favorecendo amiguinho ou perseguindo o inimigo. O foco tem que ser sempre o bem de todo mundo e não o interesse de um ou de outro. Isso quer dizer que o ato administrativo não pode ter nome e sobrenome. Não pode ter um CPF como alvo, sabe? O administrador público não age em nome próprio, ele age em nome do Estado. Por isso, as decisões dele têm que buscar unicamente o interesse da coletividade. Qualquer desvio, qualquer coisinha para beneficiar ou prejudicar alguém, invalida o ato. Na prática, o que a impessoalidade exige na prova, basicamente esses 3 pontos. Primeiro, a finalidade tem que ser pública. Segundo, o tratamento tem que ser isonômico, ou seja, igual para todo mundo que está na mesma situação. E terceiro, que cai demais, é proibido usar publicidade de obras e serviços para fazer propaganda pessoal do político ou do servidor. Agora vamos analisar o M e o P juntinhos, moralidade e publicidade. Eles andam de mãos dadas, porque um precisa do outro para funcionar de verdade. Eles são a base da transparência e da conduta ética no serviço público. E aqui tem um ponto muito importante. Moralidade vai além de simplesmente seguir a lei. Um ato pode até estar previsto em lei, mas se for desonesto, ele é imoral. A administração exige uma conduta honesta, leal, de boa fé. E olha a dica de prova. Um ato administrativo que é imoral é também um ato inválido, nulo. E é exatamente aí que a publicidade entra em jogo. Pensa comigo. Como a sociedade pode saber se a administração está agindo com moralidade? Pela transparência. A publicidade dos atos oficiais é a regra, e é ela que permite que todo mundo fiscalize. É o que garante que as ações dos gestores sejam conhecidas e possam ser questionadas. A publicidade joga a luz sobre as intenções. Chegamos na última letra do nosso LIMP, o E de eficiência.
Esse princípio foi o último a entrar de forma explícita na Constituição lá em 1998, e ele reflete uma preocupação mais moderna com a boa gestão, com a entrega de resultados. A eficiência aqui tem um sentido duplo. Ela se refere tanto ao jeito de agir do servidor, que tem que ser produtivo, rápido, quanto à organização da própria máquina pública, que precisa ser estruturada de forma inteligente para prestar serviços de qualidade e com o mínimo de desperdício possível. E aqui vai uma dica de ouro, que está resumida nessa frase. A busca pela eficiência nunca, jamais, pode ser uma desculpa para cometer uma ilegalidade. A eficiência não é uma carta branca para desrespeitar a lei, a moralidade ou a impessoalidade. Ela se soma aos outros princípios. Ela não passa por cima deles. Fica a dica. Ufa, passamos por toda a teoria. E agora? Como é que a gente organiza tudo isso na cabeça para o dia da prova? A resposta é simples: revisão inteligente. E esse quadro aqui é a ferramenta perfeita para uma revisão rápida e que funciona. Vamos repassar, associando cada princípio a uma palavra-chave. Falou em legalidade? Pensa em vontade da lei. Impessoalidade? Lembra de finalidade pública e isonomia. Moralidade? A palavra é boa-fé, honestidade. Publicidade é transparência e controle social. E para fechar, eficiência é sobre resultados e bom desempenho. Guarde essas associações. Elas são o atalho para matar as questões. E para a gente terminar, fica essa reflexão. Depois que se entende o LIMP, o jeito de olhar para a atuação do Estado muda completamente. A gente passa a ter um critério muito mais claro para avaliar se o governo está fazendo o que deveria. Porque, no fim das contas, esses 5 princípios não são só teoria para concurso. Eles são a régua que mede a qualidade da nossa democracia.